A paz do Senhor Jesus, a todos queridos e amados irmãos. Nessa oportunidade, gostaria de trazer uma palavra de Deus para lhe abençoar nesse momento. A Bíblia diz ali no livro de Jonas, capítulo 1, que existia uma grande cidade chamada Nínive. E aquela cidade, o pecado, a malícia daquela cidade já havia extrapolado todos os limites. Se é possível, havia limite acerca do pecado. Mas Deus havia determinado a destruição de toda aquela cidade. Naquela época, a forma de Deus se comunicar com os homens era através dos profetas. E o profeta que estava a servir a Deus naquela época era o profeta Jonas. Então Deus se volta para Jonas e ordena que vá até aquela grande cidade proferir a sua sentença. Mas a Bíblia diz que Jonas ele faz diferente. Ele foge da presença de Deus, ele entra num barco e não cumpre com aquilo que Deus havia ordenado. E eu quero dizer para você, jamais fuja dos propósitos de Deus para com você. Faça, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, naquela oportunidade, Deus fez com que ocorresse uma grande tempestade e todos os tripulantes daquele barco estavam com medo e se voltaram para Jonas e perguntaram o que Jonas havia feito para que Deus estivesse com tanta ira sobre eles. E o próprio Jonas confessa dizendo que ele estava fugindo de uma ordem de Deus e que a única forma deles pouparem suas vidas seria jogando o próprio ao mar. E assim eles fizeram. A palavra de Deus diz que Jonas foi lançado ao mar e no mesmo momento ele foi colhido, ele foi engolido por um grande peixe, passando ali no interior daquele peixe 3 dias. A Bíblia diz que nesse período Jonas ele ora a Deus, ele clama a Deus pelo seu perdão, pede a Deus uma segunda chance. E Deus concede a ele uma segunda chance. Jonas é levado a uma ilha e ali Deus ele novamente determina que ele vá até aquela grande cidade proferir a sentença que havia dito. Jonas vai, mas não pense você que Jonas ele foi de bom grado, não. Jonas, ele, ao chegar naquela cidade, ele não fez um jejum, ele não fez uma campanha de oração, nada disso. Simplesmente ele foi objetivo e proferiu a sentença dizendo que dentro de 40 dias Deus iria destruir aquela cidade, caso o povo não se redimisse com ele. Jonas passou 3 dias anunciando essa sentença, anunciando o juízo de Deus àquela grande cidade. Era uma cidade com cerca de 120 mil habitantes, uma grande cidade para aquela época. Ao término do anúncio, Deus se volta para Jonas e diz: olha, Jonas, eu compreendo a tua indignação. Jonas estava muito revoltado com aquilo. Sabe por que Jonas estava revoltado, meus queridos? É porque Jonas não suportava ver uma grande cidade daquela em pecado, cometendo os mais diversos pecados contra Deus, e nada acontecia com ela. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus, ele é longânimo. A palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada da morte do ímpio, antes que ele se arrependa. E para a maior indignação de Jonas, foi o que aconteceu naquela grande cidade. A Bíblia diz que o rei daquela cidade, ele se arrepende e ele conclama um grande jejum, ordena que toda a cidade entrasse em jejum. Até os animais, eles foram impedidos de se alimentar, fazendo jus àquele jejum em busca da misericórdia de Deus. E contrariando todas as expectativas de Jonas, onde o mesmo estava no alto de um monte, torcendo para que aquele povo não se arrependesse. E Deus Deus teve misericórdia daquele povo e perdoou aquele povo, livrando do juízo, da destruição.
Agora Deus, ele ia ter com Jonas. A palavra de Deus diz que Jonas ficou tão revoltado com isso, ao ponto de desejar a morte, somado ao grande sofrimento ali, a insolação que ele estava passando no deserto. E Deus ensina para Jonas, na prática, aquilo que ele havia feito em Nínive. A palavra de Deus diz que Deus ele permite que uma planta nascesse e proporcionasse para Jonas uma sensação de alívio, uma sombra. E a Bíblia diz que Jonas adorou aquela sensação. No outro dia, Deus permite que aquela planta morresse e Jonas voltasse a sentir a insolação e o sofrimento no deserto. E aí Deus fala para Jonas: Jonas, você está indignado, você está triste por conta da morte de uma planta. Agora você imagine eu, Jonas, que vi aquele povo ser constituído. Não teria eu misericórdia daquele povo que sequer conhece a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Deus fazendo uma menção ao fato de aquele povo não conhecer a Deus, não ter a oportunidade de conhecer e se redimir. Eu quero dizer para você nesse momento, meus irmãos, que Deus ele dá todas as oportunidades para que você volte à comunhão com Ele. Deus ele dá todas as oportunidades para que em Cristo Jesus você possa restabelecer a sua paz e o seu convívio com Ele, de forma a você ser chamado de filho de Deus. Eu gostaria que você refletisse nessas palavras. Não importa o que você fez, não importa o que estão dizendo que você é, se preocupe apenas em se arrepender do que você já fez, entregar sua vida para Ele, para Deus, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Lembre-se, se tem uma coisa que faz Deus suspender uma sentença proferida, é um coração aquebrantado. E aquilo que está no Salmo de número 51, verso 17, que Deus não resiste a um coração arrependido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Basta apenas que você reconheça o erro, se arrependa e passe a ter em Cristo Jesus uma vida de comunhão com Ele. São essas as minhas palavras. Que Deus lhe abençoe de forma poderosa, você e sua família.